Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, né, Maria Carolina, nós temos alguns recadinhos importantes para vocês, né? Para quem é de longe, tem recadinho, para quem é aqui de perto, né, quem mora aqui em Bom Jesus, também tem uns recadinhos importantes, né? O primeiro deles é em relação ao Sínodo da Amazônia. Tá dando muitas polêmicas aí. Quem sabe a gente até venha a gravar um vídeo sobre esse assunto. Não prometo nada. Mesmo porque depois que o Bernardo Kister gravou os 2 vídeos iniciais, que será uma série de 4 vídeos, né? Muito bem explicadinho. Eu aconselho que você entre lá no canal do Bernardo e assista os vídeos dele, que estão muito bons mesmo, né? Mas nós queríamos comentar sobre um pedido, né, um conselho do Cardeal Burke e do Monsenhor Atanásio Schneider, tá? Para que nós rezemos. Tá? Vamos rezar é o que nós pelo podemos sínodo. fazer. É o que nós mais podemos fazer. Muito melhor do que ficar especulando, muito melhor do que ficar falando mal, né? Vamos rezar. E vamos rezar em que intenção? Na intenção de que as heresias, as possíveis heresias que se encontram bem explícitas no instrumento Labores, não sejam aprovadas no sínodo. Melhor ainda que não fossem nem discutidas, que nem fossem levadas em conta. Tem coisas ali que nem deveriam estar que nem ali, deveriam, né? Mas... Questão de sacerdócio feminino, questão de sacerdócio de homens casados, etc, etc, nem deveria estar ali, mas já que está, vamos rezar para que não seja levado adiante, não seja aprovado, e que se for levado adiante, que o Santo Padre vete, que o Santo Padre diga, não, isso não é católico, pronto, não quero, deu, acabou, fim de papo, né? Então a gente quer convocar as pessoas também, né, nossos amigos, que veem os nossos vídeos, que rezam com a gente, que façam conosco essa cruzada, né, que foi proposta pelos 2 cardeais. Que é um período de 40 dias. 40 né? dias de jejum, penitência e oração. Católico tem que fazer jejum, gente. Exato. Tem que fazer jejum. Hoje em dia já se perdeu muito do costume, né? Infelizmente, muitas coisas, não precisa. Precisa sim, né? Nosso Senhor, Ele se agrada muito com os nossos sacrifícios, né? Pequenos sacrifícios do dia a dia. Por isso que de repente a gente pode gravar um outro vídeo explicando melhor, até porque na semana que vem também, agora após o dia da exaltação da Santa Cruz, que foi ontem, começa o período de têmporas, né? Das 4 têmporas. Isso. Que é um costume muito antigo da igreja, eu não conhecia. E nós também, né, vamos fazer e podemos depois esclarecer mais, né? Compartilhar com vocês. Mas assim, ó, o que o Cardeal Burke e o Monsenhor Schneider estão pedindo? É o mínimo, né? Oração. 1/10 do terço nessa intenção. 1/10. Pelo menos 1/10 do terço. Todos os dias, né? Durante os 40 dias, que vai ali do dia 17 de setembro até o dia 26 de outubro. 26 de outubro. 17 de setembro a 26 de outubro. Hoje é dia 15, por isso nós já estamos falando sobre isso para você se preparar. Pelo menos 1/10 do terço. Nós aqui em casa resolvemos que vamos rezar 1/3 nessa intenção. Fora os outros terços que a gente reza durante o dia, pelo menos um será nessa intenção. E outra coisa que eles nos pedem é o jejum, de acordo com o costume da própria igreja, né? Que não convém nós ficarmos falando agora aqui, porque vai alongar muito, mas você pode pesquisar no Catecismo da Igreja Católica. Tá? E eles estão pedindo jejum pelo menos 1 vez por semana. Durante esses 40 dias, 1 vez por semana. Então, una-se a nós, vamos rezar, para que tudo corra bem, tudo saia conforme a vontade de Deus, que não tenhamos um cisma na nossa igreja. A gente vai praticamente emendar uma quaresma na outra, né? Porque nós já estamos fazendo a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo, e aí vamos entrar na próxima quaresma, mas é isso mesmo que a gente precisa fazer, a gente precisa rezar, a gente precisa fazer penitência, né? Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, também nos alertou muito sobre isso, então... E como estamos falando em oração, para quem é aqui de Bom Jesus ou dos arredores, que teve a graça de poder participar da celebração dos 25 anos de sacerdócio do Monsenhor, né? Recebeu este
cartãozinho aqui, mostra para eles ali, Carol, para o pessoal lembrar, né? Isso, então foi um cartãozinho, lembrança do Jubileu de Prata Sacerdotal do Monsenhor José Matos Barbosa, né? Então esse cartãozinho aqui, ele contém uma oração pelos sacerdotes. Onde é que você colocou o seu? Tá dentro de uma gaveta? Tá dentro da Bíblia? Que achou tá dentro bonitinho, guardou em algum lugar, não sabe onde tá? Então vou fazer o seguinte, dá um pause aí nesse vídeo, dá um pause aí, clica ali no pause aí, vai lá buscar o papelzinho, vai lá, busca o seu cartãozinho para rezar junto com a gente. E até o pessoal de Santa Catarina também ganhou, que a Silvana esteve aqui, a Silvana e o Valdir, e levaram para os nossos amigos de lá também. Tá, que então, podem pegar e rezar. Vamos parar um pouquinho, dá um pause. Pronto, acho que já deu tempo, né, de irem lá. E agora nós queremos rezar juntos essa belíssima oração e com um motivo especial, né? Nós estamos falando aqui sobre essa oração principalmente para que você acrescente ela na sua quaresma em intenção ao sínodo, né? Para rezar por aqueles sacerdotes que vão participar do sínodo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, conservai os vossos sacerdotes sobre a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai libadas as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias vosso corpo santíssimo. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-os crescer no amor e na fidelidade para convosco. Preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhes também, juntamente com o poder que tem de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E outro recadinho, então, importante, é que nós começamos ontem uma novena em honra ao Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina. Nós somos muito devotos de Padre Pio. Se você também é devoto de Padre Pio, você pode rezar junto conosco. É uma novena que nós gravamos ano passado com os Cooperadores da Verdade. Você entra no site cooperadoresdaverdade.com. Lá você tem a guiazinha Orações, Novenas, Novena de Padre Pio. Tem todos os dias para você acompanhar a leitura do texto das orações e também clicando no play você pode ouvir a gravação que nós fizemos. Você vai rezando junto conosco, né? Bem bacana, bem legal. Já estamos no segundo dia hoje, mas se você não começou ontem, não tem problema. Começa hoje no segundo dia mesmo, tá? Lembrando que hoje é dia 15. Isso, hoje é dia 15 de setembro, isso, domingo. Nossa Senhora das Dores, né? Então, para você rezar essa novena junto conosco, tá? E também no nosso informativo aqui da paróquia, diz que haverá um tríduo em honra a São Pio lá em Carabuçu, certo? Então, dia 19, quinta-feira, dia 20, sexta-feira e dia 21, sábado, sempre às 19 horas. E no dia 21, então, tem missa e procissão, né? Em honra ao Padre Pio. Queridíssimo Padre Pio, né? Isso, franciscano, né? Nosso querido pai. E em Calheiros também tem a quase paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e São Padre Pio. E lá haverá uma missa no domingo, dia 22, às 18 horas, vai ter procissão luminosa, vai ter a missa, né? Tem uma programação bem bacana, bem intensa lá também em Calheiros. Muito bem. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, né? Deixa ali o seu joinha, sabe aquele, né? Clica ali no like, né? E também deixa o seu comentário para você dizer o que você achou desse vídeo, né? Participe conosco, né? Seja bem ativo aqui. Mas vamos entrar no assunto então, porque nós já demorou demais, nos alongamos demais, né? Muito bem. Hoje o dia está bem escuro aqui, bem nublado, né? E aí eu tive que ligar o flash da câmera e está me fazendo mal esse flash.
Eu quase não consegui ler ali a oração, né? Me perdi num pedaço, porque né, esses meus olhos verdes, né? Eles acabam ficando ofuscados aí pela luz. Mas então o tema de hoje, será que nós sempre fomos católicos, Maria Carolina? Não. Eu acho tão bonito, porque nós estamos aqui há quase 3 meses. Amanhã completa 3 meses que nós estamos aqui. E nesses 3 meses nós conhecemos tantas pessoas maravilhosas, né? E várias pessoas disseram para mim assim, eu nasci aqui, fui batizado aqui e me criei aqui no rito antigo, na missa tridentina, indo à missa todo domingo na missa tridentina. Que maravilha, que coisa fantástica, né? Nós podemos agora que estamos aqui criar os nossos filhos aqui, né? Mas com a gente a história não foi bem assim, né? Nós tropeçamos muito, nós caímos muito, nós pecamos muito, né? A nossa fraqueza, a nossa tendência para o mal, a nossa tendência para o pecado, até que nós chegássemos aqui. Então isso nós queremos contar assim, resumidamente, né, para vocês no dia de hoje. Carol, eu começo? Comece. Primeiro as damas. Primeiro as damas. Bom, é tanta coisa para contar, né? Que às vezes a gente fica, eu mesmo fico um pouco confusa. Mas... Ah, Carolzinha, desculpa. Eu falei que a gente está há 3 meses aqui, né? Completando 3 meses amanhã. E nesses 3 meses eu ainda não arrumei emprego aqui, tá? Eu sou professor de História, professor de ensino religioso. Eu sou formado em História, licenciatura. Também sou formado em Teologia, bacharel em Teologia. Sou pós-graduado em Metodologia do Ensino Religioso, mas eu não estou procurando emprego apenas na minha área da educação. Não precisa ser para dar aula. Todo mundo diz, ah, você é professor, você tem que dar aula. Qualquer coisa, qualquer trabalho. Então reze, isso que eu estou pedindo para você. Reze para que Nosso Senhor me permita, né, arrumar logo um emprego para poder sustentar a minha família aqui em Bom Jesus. Mas muito bem, vamos voltar para a sua história. Bom, eu até hoje não sei por que eu fui batizada exatamente, né, na igreja. Porque quando eu era muito pequena, eu me lembro de ir algumas vezes num culto luterano, né, com a minha mãe. Minha mãe é de descendência alemã, de Blumenau, a família da minha mãe toda de Blumenau. E a minha avó sempre é bastante envolvida, né, na igreja luterana. E quando eu não fui batizada, né, meu pai era católico, batizado só, mas de IBGE, porque também, né, não era nada. A minha avó, mãe do meu pai, é que sempre foi muito à missa, às novenas, rezava muito. A minha avó querida, que já está no céu, que, né, é minha segunda mãe. E aí eu fui batizada, eu e meu irmão. A minha mãe nos matriculou na catequese e eu sinceramente não lembro o porquê disso. Não lembro de ter sido consultada, assim, ah, você quer ir? Não, realmente não me lembro. É uma luterana que matricula o filho na catequese católica. Não dá para entender muito bem, né? Mas graças a Deus, é a providência divina, né? Aí eu e meu irmão, então nós fomos da catequese, frequentamos, né, os 2 anos da catequese. E fomos batizados uns diazinhos antes da primeira Eucaristia, já com 10 para 11 anos já, eu e meu irmão juntos. E aí a partir dali então eu me envolvi no grupo de jovens, né, da capela, enfim, aí continuou assim. Continua. Então tá, deixa eu contar um pouquinho. Então Miguelzinho, pega uma canequinha de água lá pro pai, que o pai já tá com a boca seca. Faz favor. Então, a Carol falou em católico de IBGE, não sei se você sabe o que significa isso, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? É porque muitos brasileiros, quando chega o IBGE lá na sua casa, né, para fazer aquela pesquisa, quantas geladeiras tem, quantas televisões tem, etc, etc, pergunta qual a sua religião. E muita gente responde, católico. Sou católico, sou católico. Nunca pisa numa missa, né? Nunca vai numa igreja. Vai lá de vez em quando no batizado de alguém, no casamento de alguém, por causa da festa, né? Por causa da festa. Mas se diz católico. Então, se a gente for ver pelas estatísticas, o Brasil é um país praticamente católico, né? Mas não é bem assim a coisa, né? Com a canequinha bonita da avó. Então, pega aqui, filho. Os meus pais também eram católicos de IBGE, católicos de censo, né? Eles não iam à missa, eles não participavam, mas eles casaram na igreja católica,
né? Seus pais não casaram, né? Não. Não, porque é luterana com católico, acabaram não casando, né? Os meus pais casaram na igreja católica, eu nasci, fui batizado pequenininho, né? Mas eu não tenho lembrança nenhuma, gente, da minha infância, da gente ir à missa. Não tenho lembrança. Para dizer assim que é zero, não é zero, porque quando eu ia na casa da minha avó, a minha avó ia à missa todo domingo. Minha avó e meu avô, os dois, né, já falecidos. E aí eu tenho essa lembrança de ir à missa com eles. Mas com meu pai e com a minha mãe, não. E aí eles nos matricularam, eu e a minha irmã, na catequese, né, da primeira Eucaristia. Lá matricula-se muito mais tarde do que aqui, né? E eu ainda tive que esperar um ano a mais, porque a minha irmã é um ano mais nova do que eu, para que eu pudesse fazer junto com ela. A ideia era nós dois fazermos juntos. No período em que eu estava na catequese, começou a despertar em mim um interesse pela religião, embora o nosso livro da catequese fosse recheado de teologia da libertação, de comunidades eclesiais de base, de todo tipo de erro. Até hoje ainda, né? É. Que na época criança não sabia, mas, né, eu me recordo hoje como é que a coisa funcionava, né? E aí então me interessei bastante na época, cheguei a comprar uma Bíblia para mim, cheguei a comprar um terço para mim, passei a rezar o terço todos os dias, depois acabei relaxando, né? Mas a minha irmã e eu fizemos a primeira Eucaristia, então, no mesmo dia. Lá havia um curso de continuidade para ligar a primeira Eucaristia à Crisma. Era um período que eles chamavam de perseverança. Nesse período de perseverança, eu comecei a fazer estripulias no altar, né? Tinha as celebrações da perseverança, e nas celebrações da perseverança eu fui fazer teatrinho na hora do evangelho, né? Eu fui recitar letra de música, né, lá em cima no presbitério, né? A tradução da letra de Imagine do John Lennon. Olha que coisa mais comunista, né? Fui fazer esse tipo de coisa lá. E aí o que acontece, gente? Quanto mais uma pessoa vai assim, dessacralizando as coisas, né? Vai perdendo o sentido do sagrado, ela vai perdendo a fé também, ela vai abandonando. Na minha primeira Eucaristia eu posso dizer que eu tinha bastante fé. Na época da perseverança, fazia essas brincadeiras, essas coisas, parece que não tinha, nada era importante, nada tinha valor, né? Quando chegou na época de fazer a Crisma, eu já não tinha fé. E a tua Crisma, Carol? Então, logo em seguida, né, que eu fiz a primeira Eucaristia, eu comecei a frequentar o grupo de jovens, né? Eu fui secretária do grupo de jovens. Eu lembro que a gente fez um jornal na época, impresso, né? Porque isso lá, tantos anos atrás, era muito difícil, né? Não tinha tecnologia, essa coisa toda. Impresso ou datilografado? Não sei também. Não lembro bem, mas acho que é a mão, assim, manuscrito, mas alguma coisa assim. Xerox. E, enfim, a gente, né, também muito nova, não tinha... Eu ia mesmo pra igreja pelo oba-oba, essa que era a verdade. Eu ia pra poder sair, pra poder passear, me arrumava muito, né, me lembro, assim, de algumas roupas que vestia, realmente até sensuais, né. Mas, enfim, acabei estando no grupo de jovens e entrei pro Crisma, né, me crismei, fui crismada. E aí continuei, mas quando eu posso dizer assim que quando eu fiz a primeira Eucaristia eu não tinha muita noção do que era, né? Receber o corpo de Cristo, da importância que isso tem. E aí depois, já no grupo de jovens, eu fiz algumas experiências e aí entrei em contato, né, com o primeiro amor que a gente diz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí as coisas foram assim, caminhando um pouco mais corretas, né, ali na minha vida. Uma semana antes de eu receber o sacramento da Crisma, a gente foi se confessar, né? Então, reuniu a turma toda para confessar. E na confissão eu disse para o padre: Padre, eu não tenho mais fé. Eu não acredito mais em Deus. Padre, eu sou ateu. E o padre disse para mim assim: não tem problema, meu filho, recebe a Crisma do mesmo jeito, né? E assim que foi a minha Crisma, sem fé, sem acreditar em nada. Eu passei aí por uns 2, 3 anos aproximadamente, assim, me autodenominando ateu. Não acreditava em nada, né? Não tinha mais fé.
Até que comecei a namorar uma menininha lá que era de uma dessas igrejinhas pentecostais aí e tal, aquela coisa toda. E ela me convidou para ir, para participar. E eu comecei a frequentar, olha só, frequentar comunidades eclesiais protestantes. Olha onde que a gente chega, né? E frequentando ali aquela comunidade ali, eu ouvindo a palavra de Deus, né? E aquela coisa toda, deu aquele clique assim, não, peraí, eu tô errado, Deus existe mesmo, sabe? E quis retornar, mas é interessante como que Deus age na vida da gente, né? De ateu, eu fui frequentar a igreja pentecostal, mas eu nunca fui pentecostal, né? Eu nunca fui protestante. Eu estava frequentando ali para fazer companhia para ela. Quando eu tive aquele clique que, não, Deus existe mesmo, a primeira coisa que eu fui fazer, voltar para a igreja católica. Fui procurar um sacerdote, fui me confessar, fui falar para ele sobre toda aquela experiência que eu tinha passado de ateísmo e voltei a frequentar a Santa Missa. E nessa época aí, a gente já se conhecia. Já. Né? Só que o Rodrigo mais velho do que eu, 6 anos, então, né, era assim... Mas nós vamos fazer ainda um vídeo só para falar sobre como nós nos conhecemos, os detalhes. Não, porque, né, daí a nossa vida, assim, foi diferente em muitos caminhos e tal. Depois a gente se Exatamente. Mas depois de ter retomado a fé católica, voltei a ser um católico de IBGE. Não ia à missa, não participava de nada, não fazia nada. A gente vai esfriando, né? Vai esfriando. Quando a gente não tem em casa um modelo de família que reza junto, que vai à missa, não tem na igreja sacerdotes que pregam isso, que falam, que brigam, que insistem, né, na santidade, na conversão. Oportuna e inoportunamente, né? E aí o que aconteceu é que quando eu tinha ali os meus 20 anos, aproximadamente, eu casei na igreja católica. Eu casei com uma moça na igreja católica, né? E nós tivemos um filho, que é o Julian, que está com 20 anos hoje, né? E o Julian mora lá em Itajaí, mora na casa dos meus pais. Só que, em um determinado momento, eu comecei a frequentar a renovação carismática católica, né? Minha mãe, minha irmã me chamaram para ir para a renovação, eu comecei a frequentar. E a mãe do meu filho, nós, né, casados na época, né, ela começou a frequentar o espiritismo. Então veja que duas coisas totalmente conflitantes. Uma vez eu peguei uma fita cassete de uma pregação de um pregador da renovação carismática, coloquei para ouvir em casa, era um domingo, assim eu comecei a ouvir aquela pregação e ela ficou furiosa com aquela pregação. Ela mandou desligar, ela disse, desliga isso aí, desliga isso aí. Então a gente teve um conflito espiritual muito grande, né? E entre outros probleminhas que existiam naquele casamento, né? Até que ela pediu a separação. Ela pediu a separação, na época até tentei, fiz o que eu podia, por causa do nosso filho que era pequeno, tinha apenas 4 anos, né? Tentei uma reconciliação, ela não quis saber, estava irredutível, nos separamos. A partir do momento que eu me separei, eu comecei a ficar cada vez mais firme na renovação carismática. Tá? Tinha os carismas todos e orava em línguas e repouso no Espírito Santo e profecias, isso e aquilo, no grupo de jovens, aquele uba-uba todo, aquela festa toda e tal, mas estava assim bem firme. E lá eu conheci algumas pessoas que começaram a, né, conversar comigo e saber da minha história e tal, e me disseram assim, olha, pelo que você conta, esse teu casamento foi nulo. Contando toda a minha história, quem sabe num outro dia eu conto com mais detalhes, esse casamento foi nulo. Procure o tribunal eclesiástico para ver se não dá nulidade. E realmente muitas pessoas vinham falar a mesma coisa, me convenceram. Eu fui procurar o tribunal eclesiástico, eu fiz o libelo, né, levei e tal. Levou 7 anos. Né? O processo ele é pago, não é muito barato não, né? E levou 7 anos até que saiu o resultado e de fato o meu casamento foi nulo, graças a Deus. Por isso que eu pude casar mais tarde com a Maria Carolina, senão não poderia casar na igreja, né, gente? Então, porque o meu casamento foi
decretado nulo pelo tribunal eclesiástico. Nunca existiu de fato. Nunca existiu de fato, exato. E, bom, eu com 25 anos, na verdade, antes desse período, né, eu tive um problema sério de saúde, eu tive depressão, fiz tratamento durante mais de 5 anos, tomei remédios fortíssimos e tudo. E fiz faculdade nesse período também, foi um período assim bem afastada de Deus e tudo. E acabei aos 25 anos engravidando de um namorado meu e engravidei do João Miguel, né? Meu primeiro, único filho, por enquanto, biológico. Então, aos 25 anos que eu tinha, o Miguel nasceu e quando eu engravidei, eu me voltei muito para a igreja, né? Morava muito próximo da igreja, eu ia todos os domingos, rezava muito e já com o João Miguel na barriga eu consagrei ele a Nossa Senhora, né? Pedia sempre muita força, muita luz. Mas, infelizmente, o meu namorado na época, ou felizmente, né, na verdade... Sim, pra mim, infelizmente, né, felizmente. Era muito incompatível também, nós tínhamos muitos problemas, fomos morar junto, né, mas não tínhamos nada, assim, enfim, aconteceu uma série de problemas, nos separamos antes do Miguel completar 1 ano, e aí, quando o Miguel tinha 3 para 4 anos, que daí foi... vocês lembram, né, que o Rodrigo contou ali que foi mais ou menos a fase que ele se separou, né, da mãe do Júlia, e o Júlia tinha 3 para 4 anos, eu comecei a namorar com o Rodrigo. E aí, por isso, o Rodrigo é o pai do João Miguel, né, o pai de coração do João Miguel, né, graças a Deus também. E daí, a gente começou nesses 7 anos, né, a nos tornarmos mais católicos também. Então, vamos voltar um pouquinho, peraí, volta um pouquinho, tá? É assim, eu fui casado, o casamento foi nulo. A Carol nunca casou, teve um filho, mas não casou, né? Eu estava na renovação carismática. A Carol estava dando os passinhos de volta para a igreja, indo à missa, etc, etc. Consagrou o João Miguel, tudo bem, tá? Mas aí me convidaram para participar da Ordem Franciscana Secular, tá? Que é a 3ª ordem fundada por São Francisco. Eu comecei a ir, né, era uma vez por mês, assim, como convidado, espectador, né, olhando, depois entrei para o tempo de formação, até que fiz a minha profissão, né, e também, num determinado momento, fui eleito ministro da fraternidade, né. Bem, o que isso importa? Isso importa que foi quando eu me desliguei da renovação carismática. Então, buscando Francisco de Assis, a simplicidade, a humildade, a pobreza, a obediência, a castidade, né? Que até então minha vida não tinha sido nada casta, né? Então, buscando tudo isso, eu me desvinculei da renovação carismática, daquele oba-oba todo, e fui para uma vida de mais oração, mais introspecção, né? Mais estudo. Uma coisa de mais estudo, exatamente. Aí que eu comecei a me interessar, fui fazer faculdade de teologia, etc, etc. A Maria Carolina, que eu já conhecia há muito tempo, isso é tema de outro vídeo, né? Eu de vez em quando convidava ela acho que era pelo MSN, né? Que não tinha o WhatsApp, né? Convidava ela para participar de um encontro da Ordem Franciscana, mas assim, sem segundas intenções, né? Porque eu convidava muita gente. Eu tinha descoberto um tesouro na Ordem Franciscana e eu queria compartilhar com todo mundo. Então todo mundo que eu me lembrava, que eu tinha contato assim, eu convidava. E a Carol, resistente, não ia, ela tinha um compromisso hoje, um compromisso amanhã, esse mês era uma vez por mês só, a reunião era uma vez por mês. E o Rodrigo ficou, quando ia completar 1 ano, ele me convidando todos os meses, ele me convidava. Eu pensei, não, eu não tenho mais desculpa para inventar pra esse cara, eu vou lá ver qual é. E aí, né, também realmente descobri meu carisma franciscano, minha vocação para essa vida também da radicalidade do evangelho, né? Também fez o tempo de formação, também professor, né? Etc. Mas como a gente vai contar em mais detalhes como a gente se conheceu, daí a gente conta no outro vídeo ali sobre como aconteceu da nossa amizade se transformar num namoro, e, né, noivado, casamento, etc. Mas só para saber que da Ordem Franciscana é que nós fomos namorar, casar, constituir verdadeiramente uma família cristã, uma igreja doméstica, né? Onde nós conhecemos a tradição, como nós já contamos no outro vídeo, e chegamos até aqui.
Então, para fazer de uma história longa uma história curta, nem tão curta assim, né, porque o vídeo já ficou bem grande, mas eu acho que se você ficou até aqui conosco é porque estava interessado em saber, né? Quem não está interessado também não precisa ver, enfim. Exato. Passamos por várias tribulações durante a nossa vida, mas graças a Deus, hoje estamos aqui em Bom Jesus do Itabapoana, na administração apostólica São João Maria Vianney, participando da Santa Missa, na forma extraordinária do rito romano, todos os dias, comungando todos os dias, tentando educar o João Miguel na fé católica, ele que já é coroinha, está na cruzada, etc, etc, né? E como a gente falou... Esperando outros filhos também, como a gente né? falou, eu tenho um filho, o Julian, mora lá com os meus pais, a Carol tem o João Miguel, que é o meu filho, né? Porque eu que estou criando, eu que estou educando, né? Mas isso a gente pode contar com mais detalhes também no outro vídeo, tá? Mas nós queremos mais filhos. Claro, o que nós queremos em primeiro lugar é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, né? Nós já rezamos bastante nessa intenção. Desde que nós nos casamos, nós somos abertos à vida, tá? Nunca utilizamos nenhum método, nada, nem natural, nem artificial, nem escambau, né, para evitar filhos, porque a gente quer, pelo contrário, a gente quer, né, todos os filhos que Deus nos mandar, e que se nos mandar muitos filhos, tomara que nós possamos dar esses filhos para a igreja ainda como sacerdotes e religiosos. Graças a Deus nós temos também muitos filhos espirituais, né? Aqui e lá em Santa Catarina tenho muitas filhas também, né, queridas, que sempre quis ter uma menina, mas, né, tenho algumas filhas, afilhados de casamento também, né? Então, graças a Deus a gente pode exercer essa nossa maternidade, nossa paternidade, né, de forma cristã, de forma católica. Graças a Deus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, rezar conosco a Quaresma de São Miguel, nós estamos rezando aí todos os dias, até o dia 29, né? Rezar conosco, então, a novena de Padre Pio, que começou ontem, e rezar conosco, então, essa cruzada pelo Sínodo da Amazônia, que vai começar aí no dia 17. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.